Está de volta a Brasília, não? Então é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Amanhã vai ser Martinha que vai viajar, né? Eu sempre digo, Marta é membro honorário, não é nem mais honorária, é emérita, já é membro mesmo, né? Que participa ativamente dos cultos, inclusive online, etc., quando está lá em Recife, de vez em quando está aqui com a gente, não? Tá bom? Mas muito bom, Martinha, ter tido você esse tempo aqui com a gente, tá? E eu queria destacar a presença do casal querido de volta a Brasília. Homero e Liana. Homero e Liana, queridos. Eu vou quebrar um pouco o protocolo e escrever o que o pastor Luiz Roberto Silvado me escreveu esses dias. Né? Ele disse, bom dia, anos atrás você me pediu para procurar um casal de ovelhas queridas que mudavam para Curitiba. Homero e... Não pode chorar, Liana, senão a gente chora também. Pois é, a vida dá volta e agora sou eu que peço que os receba de volta, ovelhas queridas, que retornam a Brasília. Desde já, obrigado. Eu estou já dizendo, tirei uma foto de vocês aqui agora, né? E mandando para ele e agradecendo por ele ter cuidado de vocês lá durante esse tempo. Estão retornando a Brasília, queridos e amados Homero e Liana. Muito bom ter vocês de volta a Brasília, né? E de volta aqui ao nosso convívio, tá bom? Deus continue abençoando. Vamos tomar um café essa semana, hein, Homero? Botar as conversas em dias, né? Ele já está me dando dicas de como me comportar na universidade. Então, até me perguntando, começa as aulas só em outubro, viu, gente? Mas, enfim, estamos juntos. Por outro lado, nós vamos, de vez em quando, a gente vai ter saudades de alguém, né? Então, nos breves dias, nós vamos ter também uma família que vai viajar, mas, por enquanto, ainda a gente não vai dizer isso, né? Então essa coisa que vai acontecendo, né? E tem que ter força para aguentar, né? Essa coisa de vai para lá, vem para cá, vem para lá, vem para cá, né? É difícil, eu sei que é difícil. Essa semana eu fui convidado para participar de uma conferência Capital. É uma conferência promovida normalmente, anualmente, pela Igreja Batista Capital, né? A antiga terceira Igreja Batista do Plano Piloto, pastor Gilberto, muito amigo, muito querido, me convidou para falar essa semana. Começa, eu acho que amanhã, a conferência, mas na quinta-feira, então, ele me desafiou a falar sobre saúde emocional do líder, né? O meu tema vai ser o vaso quebrado, né? Que eu comecei a introduzir aqui e refletir sobre esse tema, adoecimento e saúde emocional. Então, orem por mim para que é um encontro que reúne líderes, principalmente aqui da região de Brasília, do Planalto Central. Então, vai ser um desafio porque toca, vocês sabem disso, toca em temas difíceis para mim, não é? Aliás, com os quais também Homero me ajudou a lidar, né? Que tem a ver com as crises que às vezes a gente experimenta emocionais por conta de situações que chegam até nós, né? Como é que a gente lida com isso? A gente tem refletido aqui em diversas ocasiões e hoje também nós vamos pensar sobre este tema, tá bom? Não vamos esquecer de orar pelo irmão Gilson Rocha, né? Foi constatada realmente pneumonia. Vamos orar por ele, pela irmã Lilia, né? Estiveram com a gente no culto, lá no culto da colheita, né? Inclusive. Mas, enfim, tem enfrentado, o irmão Gilson especialmente, tem enfrentado muitos desafios. E a Fátima, que fez cirurgia, né? Teve alta, graças a Deus, está bem. Vamos continuar orando, então, também por ela, tá bom? Além de acompanhar os nossos irmãos enfermos. Abra sua Bíblia, no texto de Gênesis 37. E esse é o número 1, cura
para famílias feridas. Esse é um tema, como eu disse, que já tratei aqui em diversas ocasiões, a partir de diversos textos, não? E hoje nós vamos pensar sobre o primeiro aspecto desse ponto, tratando de José do Egito. É um dos casos que nós vamos tratar, inclusive, lá na quinta-feira, na conferência, a conferência capital, né? E é um dos cases, vamos dizer assim, não? Um é Davi, outro é José do Egito e Paulo, né? Então, a gente vai tratar esses 3 casos, como é que eles enfrentaram os desafios emocionais que foram colocados diante deles. Muito bem, então vamos ler o texto que diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. X9. Não é? A gente vai pensar um pouquinho também nesse aspecto. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Muito bem. Vocês viram, pela leitura do texto, bastava ler o texto um pouquinho para a gente perceber, né, algumas feridas que aconteciam no seio daquela família, né? Alguns problemas, comunicação, enfim, uma série de situações que traziam problemas. A vida de José engloba muitas qualidades admiráveis: sabedoria, perspicácia, administração justa, liderança sob condições adversas, como foi o caso ali no Egito, né, na sua administração, nos 7 anos de fome, nos 7 anos de fartura. Caráter forjado através da provação. Sua experiência no Egito inclui tempos de privilégios, mas tempos também de perseguição e prisão,
e finalmente tempos de honra e poder como governador sobre todo o Egito. Através disso tudo, ele demonstrou tanto habilidade como integridade extraordinárias. Contudo, a família de José estava longe de ser um bom exemplo, de ser uma família plenamente saudável. Escreve Dan Harrison, no livro Cura para Pessoas Feridas, ele diz assim: a história de José é uma demonstração das possibilidades de Deus sobre a dor em nossas vidas. Eu posso dizer para vocês que a história de José tem me inspirado e tem me ajudado muitas vezes. Vocês sabem disso porque, acompanhando aqui, vocês se lembram que de vez em quando vou citando aqui a história de José, além de refletir em diversas ocasiões. Pois bem, é essa demonstração que nós vemos na história de José sobre a dor e um modelo de como mesmo as piores coisas que nos acontecem podem se transformar em oportunidades para Deus exercitar a sua perfeita vontade. Como é que diz Paulo em Romanos? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vejo isso sempre num processo crescente. É difícil, às vezes, fazer a vontade de Deus. A gente tem consciência, em muitos momentos, do que é exatamente o que Deus quer da gente, o que Ele requer de nós. E eu sei que é difícil, às vezes, fazer, e a gente, às vezes, vai lá e faz assim, tá, eu vou fazer, vou tentar. E aí a gente experimenta que ela é boa. Mas com o passar do tempo, na medida que nós vamos vivenciando essa experiência da vontade de Deus, a gente experimenta que ela é agradável. Para finalmente a gente concluir que ela foi o canal e aquilo que Deus planejou para nós como perfeito. Perfeito. Assim foi em nossa vida familiar no ano 2016, quando experimentamos 2017, 2018, 2 anos seguidos, quando a gente experimentou lutas e desafios, o maior da nossa vida, mas a gente pôde experimentar no começo a vontade boa de Deus, a gente começou a perceber que ela era agradável, mas finalmente a gente concluiu que em vários aspectos Deus mostrou que tinha um plano perfeito. Não para provocar aquilo que a gente vivenciou, mas para transformar. Esse é um dos aspectos da história de José. Deus não provocou, planejou e botou em ação um plano que envolvia José ser vendido por seus irmãos ou sofrer até um atentado contra a sua própria vida. A intenção era matá-lo, sim, inicialmente, mas convencidos lá, acho que foi por Rúben ou Judá, ou os dois, acho que foi os dois, convencido por esses irmãos, eles disseram, não vamos atentar, não vamos botar a mão nele, não vamos sujar as nossas mãos de sangue, vamos só vendê-lo. Vamos vender e vamos fazê-lo sumir das nossas vidas. Pois bem, essa é a história de José. Por isso nós vamos pensar sobre isso. Hoje o primeiro, e depois seguiremos nos próximos domingos, em próximos domingos, a refletir sobre o tema cura para famílias feridas. Hoje mais vamos entender um pouquinho a dinâmica dessas feridas, por que elas acontecem, como elas acontecem, e mais adiante vamos pensar em como de fato devemos e podemos superá-la. Quem sabe ela nos ajude a mudarmos até atitudes que muitas vezes nós podemos tomar em nossas famílias, em nosso convívio familiar e até eclesiástico, porque somos também família de Deus. Quem sabe isso não vá mostrando e alertando de algumas atitudes que podem ser prejudiciais à saúde
familiar, a nossa saúde também espiritual. Pois bem, a primeira coisa que quero mencionar com vocês é permanecendo na terra da promessa. O texto diz assim, versículo 1 deste capítulo 37, mantenha a sua Bíblia, seu tablet, seu celular aberto, que vamos usar aí vários versículos, não? Diz assim que habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Há uma questão aqui nas palavras utilizadas muito importante. Habitou Jacó, tá? Vamos lembrar que em capítulo 32, o seu nome já fora mudado para Israel. Mas aqui menciona Jacó, novamente aparece o nome Jacó. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Quem foi o pai de Jacó, gente? Oi? Isaac. Né? Abraão foi o avô. Isso. Então, vamos lembrar de Isaac nessa situação. Ora, a palavra habitar traduz o hebraico yashab. A yashab significa permanecer. É uma habitação não temporária, mas é um lugar fixo. Tá? Esta ideia, portanto, da expressão que é traduzida como habitou Jacó. Tá? Ele permaneceu na terra que seus pais meramente peregrinaram. A palavra peregrinar, magur ou gur, vem de alojamento, significa peregrinação, ou seja, é uma passagem temporária, não tem a ver com moradia permanente, fixa. Onde Isaac apenas peregrinou, Jacó estabeleceu moradia fixa, a terra prometida. É muito interessante aqui que a gente aprende algumas lições. A primeira delas é que as promessas de Deus estão ligadas à aliança com Deus, a aliança que Deus fez conosco. Nesse caso aqui, aliança feita lá com os pais e com o próprio Jacó, né? E esta palavra aqui nos ensina a aprender a fixar as nossas raízes na aliança com Deus. De vez em quando enfrentamos lutas e tempestades, são estas raízes. Onde estão as raízes da minha vida? Né? Do meu projeto de vida? Onde é que elas estão fixadas? Se está na aliança com Deus, elas me ajudarão exatamente a enfrentar as tormentas, as tempestades, as dificuldades que vão surgindo na nossa vida, e que confrontam muitas vezes essa aliança. Agora, fixar raízes em Deus e nas promessas de Deus não significa que nós seremos perfeitos, que nós estaremos isentos muitas vezes de falhas, de muitas vezes querer voltar atrás. Me chama a atenção este fato de que Jacó, ou Israel, agora é o seu nome, né? O Senhor salva, ele reaparece agora como Jacó. Não só agora, nos capítulos anteriores, em alguns momentos, ele começa a reaparecer. Mas me chamou muita atenção isso. Por que o texto retorna agora a chamar a atenção a este homem que já fora, ou já passara por uma experiência transformadora com Deus lá no Val de Jaboque, e o seu nome foi mudado. Agora você não vai chamar mais suplantador, que é o significado de Jacó, agora você vai se chamar o Senhor salva, Israel, né? Que é o mesmo sentido, por exemplo, do meu nome, Yoshua.
Yoshua, aliás, é o nome de Jesus em hebraico também, né? Então, portanto, é o nome também de Jesus. Isaías também tem o mesmo sentido, porque tem as mesmas consoantes, a mesma raiz. Então, a ideia é que o Senhor agora é quem domina, manda e comanda. Por isso o seu nome foi mudado de Jacó. Porque a história da vida de Jacó é daquele que tentava suplantar e ganhar na esperteza, não é? Na esperteza. Então, ele vende o direito, ou compra o direito de primogenitura do seu irmão, não é? Ismael. Ele compra aliás, Esaú. Não, Ismael. Esaú, né? Ele compra o direito de primogenitura. Eu lembrei aqui por causa de Esaú, quando Hebreus fala de Esaú, né? Que desperdiçou, né? Abriu mão do direito de primogenitura por um prato de lentilhas. A minha mãe gostava muito de fazer prato de lentilha. O dia que ela fazia, especialmente no domingo, um prato de lentilhas com aquele bife bem, com molho de tomate. Estou só lembrando aqui, né? A Débora aprendeu a fazer muito melhor do que a da minha mãe. Vai que ela está ouvindo lá, né? Vai que ela está ouvindo. Pode dizer, você disse que a lentilha que tua mãe fazia era melhor? Então agora não faço mais, né? Então, Débora, vamos lá. Então é importante a gente perceber isso. Que o fato dele ter fixado a sua habitação, a sua residência na terra da promessa, não apenas passando por ela, não apenas peregrinando pela aliança com Deus, não significava que Jacó agora estava isento de cometer alguns erros. E este pai comete alguns erros aqui no tratamento dos seus filhos. Vocês já perceberam na leitura do texto. O segundo aspecto que quero chamar a atenção de vocês é vestindo de novo o velho hábito. Quando o texto diz, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e diz, esta é a história de Israel, chama-se a atenção sobre esse uso do nome. Parece que Jacó volta a velhos hábitos. Parece que Jacó se esquece daquilo que acontecera lá no Val de Jaboque, capítulo 32, versículos 22 a 32, que depois é chamado Peniel. Ele esquece de algumas coisas e ele começa a trazer para a sua vida, ou ele começa a viver, ou ele vive na sua vida alguns dos velhos hábitos da sua própria família. Versículo 10, na transformação que há entre Jacó, ou na transformação, no encontro de Jacó com Deus e na transformação, diz assim, disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome, e chamou-lhe Israel. Às vezes, Israel se comporta como o velho Jacó. E é isso que eu percebo na história dele. Na vida, na família de Deus, por vezes, há algumas práticas e condutas do velho homem. Não é verdade? A gente já se encontrou com Cristo, teve aquele encontro transformador, não é? Mas de repente, alguns dos velhos hábitos começam a querer voltar a nós. Algumas das atitudes que já foram vencidas. É por isso que a Bíblia diz que nós estamos em constante transformação. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória, como na imagem do Senhor. E essa transformação vai acontecendo pela ação do Espírito Santo de Deus. Ocorre que o velho homem, de vez em quando,
e a velha mulher também, né? De vez em quando reaparece. E aí Paulo vai dizer, em Romanos 7, ele vai dizer assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico. Então, constantemente a gente precisa estar na luta, gente. Nós não chegamos ainda na eternidade, ainda não somos como o Senhor, né? Nós estamos constantemente. Por isso é preciso tomar cuidado com a espiral de retrocesso. A curva gerada por um ponto móvel que gira em torno de um ponto fixo. Isso é espiral. Afastando-se, aproximando-se. A gente que está, muitas vezes, como a montanha-russa. Um dia, está lá em cima, que bênção, oh glória a Deus, né? Está numa espiritualidade lá nas alturas, parece que já vai ser arrebatado. Aí no dia seguinte vai lá embaixo. A gente precisa ter uma constância. Davi, lá no Salmo 51, ele vai dizer um negócio muito interessante. Ele vai dizer assim: cria Deus em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Em outra tradução diz estável. Estável. Parece que a vida de Davi era meio também montanha-russa, né? Um dia estava lá em cima, depois lá embaixo. E neste Salmo 51, em que aparentemente ele toca naquele problema que houve lá com Batseba e com Urias, capítulo 11 de 2 Samuel, ele percebe que ele precisa de um coração novo, né? Aí eu já falei para vocês que a expressão cria em mim, ó Deus, um coração puro, não é? É a expressão que aparece lá no hebraico no início. A palavra criar é o verbo bará do hebraico. Está lá no início, no princípio, Bereshit bara Elohim ve'et haaretz, diz lá no hebraico. Não? Isso eu aprendi lá quando eu fazia hebraico no seminário, hein, gente? Nunca esqueci. Bereshit bara Elohim ve'et haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe por que o bará é importante aqui? Porque bará significa criou do nada. Os teólogos chamam isso de creatio ex nihilo, ou seja, criação do nada. Deus criou os céus e a terra do nada. É diferente quando vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra. Ele usou matéria anterior para criar o ser humano. Por isso é que diz formou, não diz que Deus criou o homem. Percebam? O que Davi está dizendo? Ele não quer uma reforma no seu coração. Não é isso que ele pede a Deus: Senhor, reforma meu coração. Dá um consertinho aqui, bota uma massinha ali, disfarça aqui, tá acolá. Não, Senhor, cria em mim um coração puro, totalmente novo. Bará. É linda essa expressão usada por Davi. É assim que Deus quer fazer conosco. A gente precisa sair do espiral de retrocesso e pedir a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos ver juntos isso? Cria, ó Deus, em mim um coração puro. Terceiro aspecto, nós estamos aqui analisando algumas coisas que vão acontecendo na família ali, que estão criando aquele ambiente, eu diria até de adoecimento. Depois a gente vai ver a cura. Mas comunicando-se indiretamente. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Eu não sei se aqui Benjamim já tinha nascido, que seria o caçula, né? Mas enfim, tendo 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Me chama a atenção este fato, de que
o texto não diz apenas, ele trazia lá informações, como é que as coisas estão andando, não. Ele trazia as más notícias, coisa ruim, né? X9, como eu disse, dedo duro, né? No meu tempo a gente chamava de dedo duro, fulano, né? Intrigas. O que a gente começa a ver aqui é que é uma comunicação indireta e fechada. Não é uma comunicação aberta que vai acontecendo no seio da família. É uma comunicação via recado, ouvir dizer. Como está a comunicação na sua casa, no seu lar? Comunicação entre esposo e esposa, entre pais e filhos. Será que é uma comunicação direta, uma comunicação saudável? Ou é uma comunicação, às vezes, até com gritos? Uma comunicação sem amor? Uma comunicação que precisa ser curada, precisa ser tocada pelo fogo do Espírito de Deus para curar. Como nós nos comunicamos, às vezes, mal, irmãos. Nos deixamos influenciar, às vezes, pelas emoções, não é? E às vezes sai o palavrão, e às vezes vai sair palavra de ofensa ao outro. Não é? Nós, os casais, precisamos sempre rever a nossa comunicação, porque isso adoece muitas vezes. Eu tenho visto como pais influenciam o futuro de seus filhos, não é? Com uma comunicação, às vezes, desastrosa. Né? Esse menino não vai dar para nada. Coisa ruim é a criança ouvir isso, do pai e da mãe. Né? A gente precisa ter essa comunicação, claro, firme, claro, sincera, claro, pautada na verdade, mas amorosa. Porque a comunicação aqui começa a prejudicar. Daqui a pouco a gente vai ver um outro aspecto também da comunicação. Aqui, há um problema na família em que são seguidos maus exemplos. E preste bem atenção nesse segundo aspecto. Elementos culturais impiedosos. Vocês já ouviram alguém dizer, mas todo mundo faz assim. Isso é normal, todo mundo faz, não tem problema nenhum. Parece que tem um pouquinho dessa história aqui. Diz que José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, versículo 2, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. É isso que eu não tinha lido aqui nos versículos anteriores. Mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Quem era Bila e quem era Zilpa? São chamadas aqui mulheres de Jacó. Bila era serva de Raquel, esposa de Jacó. Zilpa era serva de Leia, também esposa de Jacó. Quantas mulheres tinha Jacó aqui? Pelo menos 4. Eu sei que alguém vai dizer, não, mas a cultura era assim. A cultura era assim. Não havia o casamento monogâmico, não? O pai de Jacó teve quantas mulheres, esposas? Uma. Me encanta a história de Isaac em comparação com Abraão. Abraão, 10 anos na terra da promessa. Sara, vamos falar assim porque o outro nome é um pouco feio, Sarai. Sara não lhe dava filhos, era estéril. Sara vira para Abraão e diz, olha, está aqui a minha serva. Você pode usá-la como mulher. E eu, porventura, terei filhos por meio dela. Parece um negócio estranho, esquisito, que pegou a escrava, pegou a serva, né? E deu como esposa. Eu já disse uma vez aqui que eu acho que, como as esposas gostam de fazer,
estava testando Abraão. Vamos ver o que ele diz? Vocês fazem muito isso, eu sei. Não estou falando do mesmo caso, estou falando em outras circunstâncias. Vocês gostam de testar os homens, né? Eu falo uma coisa, você pensa que é mesmo aquilo e tal, cai. Não era nada disso, ela só fez para testar. E aí, eu já disse que o que ela esperava, penso eu, é que Abraão dissesse: minha filha, Deus prometeu filhos por seu meio, por você. E eu vou esperar. Amém? Era isso que ela esperava ouvir dele. E não dizer assim: tá bom, vamos lá. Mas tem um outro problema, tem um elemento cultural que entra aí na história. Sabe por quê, irmãos? Porque tanto no caso de Jacó, como nesse caso, havia um aspecto da cultura lá de Ur dos Caldeus, lá da Mesopotâmia, que fora trazido para a realidade deles agora. Qual era este aspecto da cultura? Era que a mulher poderia ter filhos por meio da sua escrava, da sua serva. Isto era normal na cultura. Por isso Abraão também cede. Mas quando você vai para Isaac, capítulo 25 de Gênesis, vai dizer que a mulher de Isaac não podia dar filhos a ele. O que ele fez? Quanto tempo? 20 anos orando. 20 anos orando, não pegou atalho nenhum. Não tentou resolver o problema de outro jeito, como fez o seu pai. Então o que me chama a atenção aqui é que a história de Jacó, ele escolhe: eu vou seguir o exemplo do Isaac, meu pai, ou eu vou seguir o exemplo do meu avô? Abraão foi maior, eu vou seguir o exemplo de Abraão. Podia ter seguido o de Isaac. E com certeza, irmãos, isso seria bênção para a família. Não estou dizendo que Isaac era perfeito, não. Estou só dizendo que neste aspecto, Jacó seguiu o exemplo do seu avô, e não o do seu pai. E além disso, ele procurou seguir um padrão cultural. Desculpe, mas muitas coisas que às vezes nós fazemos e queremos justificar, a gente justifica na base da cultura. É assim mesmo. É assim mesmo. Eu tomei um choque cultural muito grande quando eu fui para a Alemanha, viver na Alemanha, vivi lá 5 anos e meio, e eu tomei um choque cultural muito forte, porque no Brasil, por exemplo, a nossa cultura é do jeitinho, é das meias palavras, é a gente não dizer a coisa francamente, e o alemão que a gente diz: alemão é muito seco, né? Mas não é que é seco, é que a cultura alemã diz assim: sim é sim, não é não. Por exemplo. Então você recebe um convite na Alemanha, ou você convida alguém para ir à sua casa, ele não quer ir, ou ele não vai, ele diz não. Assim, simples assim. O que a gente faz no Brasil? Ah, claro, vou sim, e não vai. Eu tomei um choque cultural, estou citando apenas um dos exemplos, mas a gente toma esse choque cultural. Então é preciso ver que algumas coisas na nossa cultura, não estou me referindo só a isso, mas a tantos outros aspectos, há muitas questões na nossa cultura que são pecaminosas, são antibíblicas. É normal? O mentir, o pregar uma mentirinha. A gente até inventou o nome, mentira branca. Ou é ou não é. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse negócio de todo mundo faz. É normal. A gente precisa viver uma vida à luz da palavra de Deus. Então não era a vontade perfeita de Deus, por exemplo, essa situação. O casamento lá, no princípio, ele era monogâmico e indissolúvel. É isso que está lá na palavra do Senhor. Jacó
Parece que estava sempre voltando algumas coisas do passado, embora tivera um encontro transformador com o Senhor. Quinto lugar, aí a gente está começando a chegar em alguns aspectos difíceis. Quem ama mais a um, ama menos a outro. Irmãos, o texto diz no verso 3, ora Israel, é interessante que voltou o nome Israel novamente. Ora Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Tudo se justifica com a velhice, já notou? Eu agora já sou idoso. Tem uns privilégios, irmãos. Eu posso falar o que eu quiser. O pessoal vai dizer, já está velhinho, deixa ele falar o que ele quiser. Não é assim? Não é? Minha mamãe querida está com 99. Então, hoje em dia, às vezes, ela diz alguma coisa para a gente. Entre nós, filhos, a gente diz, mamãe está com 99, pode dizer o que quiser. Velhice justifica tudo. Até amar um filho mais do que os outros. Pastor, mas isso é normal. Será? E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, qual foi a consequência? O texto diz, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. O ódio não foi nem contra Jacó, foi contra José. Capítulo 25, versículo 28. Eu disse que Isaac não era perfeito. Sabe o que diz? Capítulo 25, versículo 28. Isaac amava a Esaú, Rebeca amava Jacó. Quem ama mais a um, ama menos a outro. Então vocês, casais jovens que têm 2 filhos, 2 filhas, viu, Diogo? Já se prepara aí. Não é? Nunca façamos assim. Nunca. O mesmo amor. Mas às vezes um filho precisa de um cuidado mais especial do que o outro, que sofreu lá com alguma coisa, tem algum problema de enfermidade, alguma coisa. Não estou falando disso, não. Estou falando de amar. Amar. E quem ama, cuida. E quem ama, trata com carinho, com atenção necessária. Israel seguiu o exemplo de Isaac e Rebeca. Israel se comporta aqui como o velho Jacó. Isso trouxe consequências para a família. O ódio que os irmãos tinham por José. Era o ciúme, era a raiva. Né? Sexto aspecto, e nós estamos chegando já ao fim. O que e o como na comunicação. Eu volto ao tema comunicação, porque o versículo 8b diz assim, que José contava os seus sonhos para os seus irmãos e depois também envolvendo seu pai. Mas o texto diz assim, e com isso, 8b, e com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Eu tenho certeza que não era tanto um sonho, era como esse garoto de 17 anos contava esse sonho. Vocês um dia vão ficar aos meus pés. Alguma coisa assim. Porque o texto insiste em dizer que não era só o sonho, era como ele contava o sonho. As suas palavras, como é que ele dizia. Um dia todos vocês vão se prostrar diante de mim. Está lá, eu sonhei. E me chama a atenção a atitude de Jacó. Os seus irmãos o odiavam, mas Jacó guardava todas essas coisas no seu coração.
Embora ele ficou com raiva também, mas ele começou a guardar no coração. José precisava fazer isso. Sabe, gente, toma cuidado de começar a revelar os seus sonhos à torta e à direita. Né? Os sonhos que Deus coloca no seu coração, cuidado, cuidado. Não compartilha com quem às vezes não vai saber usar bem esta situação. Você pode criar ciúmes, você pode começar a criar alguns problemas. Havia aqui uma comunicação defeituosa. Nem todos os sonhos devem ser compartilhados. Às vezes, nós estragamos um presente de Deus pela forma com que falamos e comunicamos. E eu aprendo uma grande lição aqui, é que a gente precisa fazer o que é certo, sempre do jeito certo. Vamos para o último ponto. A responsabilidade sobre as ações e as reações é individual. Vamos falar juntos aqui, gente? Vamos lá? A responsabilidade sobre as ações e as reações é individual. Tem esse negócio de coletivo, é individual. O texto diz: seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Nós somos responsáveis tanto por nossas ações, as ações que praticamos, e pelas palavras que dizemos, quanto também pelas reações que temos pelo que os outros fazem e dizem. A reação dos irmãos foi ciúmes, inveja, raiva, planos de morte. A reação de Jacó foi guardar no coração, vigiar, observar, prestar atenção, manter vigilância, tomar cuidado. A expressão do hebraico também diz. Jacó guardava consigo mesmo, prestava atenção no que José dizia, mas não prestava atenção no que os outros filhos diziam, faziam e como reagiam. Meus amados irmãos, aqui nós temos talvez o centro de toda a questão. Nós somos responsáveis por nossas ações e reações, inclusive nossas reações diante do que fazem, às vezes contra nós. A grande pergunta é: como é que você lida com as feridas que às vezes os outros lhe fazem? Como é que você lida com elas? É preciso saber também lidar com elas. Eu termino e concluo com algumas perguntas que eu queria que vocês pensassem, refletissem, levassem para casa, tá bom? Sobre a história de José, na continuidade nós vamos rever esses assuntos. A primeira é: que evidências você vê de que a comunicação dentro da família não era aberta e direta? Eu me refiro à família de José, mas também me refiro à sua realidade. Faça um autoexame. A comunicação direta, comunicação aberta. A segunda pergunta é: como a comunicação sobre os sonhos de José mais o alienava de seus irmãos? Como é que essa comunicação prejudicou? Cultura. O que é cultura? Cultura é o conjunto de padrões de comportamento, de crenças, de conhecimentos, de costumes que distinguem um grupo social ou uma família. Existe a cultura brasileira, mas existe a nossa cultura cristã, bíblica, que devia ser mais bíblica, não tanto só o termo cristão, mas bíblica. Então a cultura pode ser definida assim, certo? Então, entendendo a cultura nesses termos, como esse conjunto de padrões, o que nós devemos fazer quando identificamos algum elemento cultural não bíblico na nossa família, na nossa vida? O que a gente deve fazer? Deixo com vocês essa reflexão no desejo que nós possamos cuidar uns dos outros, das nossas famílias, dos nossos familiares, cuidarmos biblicamente, com orientação da palavra de Deus, para termos famílias saudáveis e também
pessoas saudáveis.